Instalivros apresenta Como Aprendi a Pensar, Luiz Felipe Pondé. Um dos filósofos mais respeitados e populares da nossa época, Luiz Felipe Pondé, apresenta nesse livro a filosofia de uma forma diferente. A apresenta a partir da sua história com a filosofia. Nessa obra, além de falar dos grandes filósofos como Sócrates e Platão, ele também cita romancistas como Nelson Rodrigues, cientistas como Charles Darwin, economistas como Karl Marx e os psicanalistas Sigmund Freud e Carl Jung. Todos esses autores foram importantes na formação desse intelectual, que semanalmente, através de artigos, aulas ou da televisão, nos ajuda a pensar, questionar e entender o mundo em que vivemos. Introdução aos conceitos filosóficos. Alguns conceitos serão usados neste resumo e são de extrema importância. Por isso, iremos explicá-los de forma simples para a melhor compreensão do texto. Ceticismo. Corrente de pensamento filosófico que defende a ideia da impossibilidade do conhecimento de qualquer verdade. Criado na Grécia Antiga por Pirro de Elis, filósofo grego, esta filosofia rejeita qualquer tipo de dogma, afirmação considerada verdadeira sem comprovação. Niilismo. É uma doutrina filosófica que indica um pessimismo e ceticismo extremos perante qualquer situação ou realidade possível. Consiste na negação de todos os princípios religiosos, políticos e sociais. O conceito de niilismo teve origem na palavra latina nihil, que significa nada. Metafísica. É uma área do conhecimento que faz parte da filosofia. A metafísica estuda os princípios da realidade para além das ciências tradicionais, física, química, biologia, psicologia, etc. A metafísica busca também dar explicações sobre a essência dos seres e as razões de estarmos no mundo. Sofismo ou sofisma significa um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Em um sentido popular, um sofisma pode ser interpretado como uma mentira ou um ato de má-fé. A ideia é oferecer a quem me acompanha um conjunto de informações consistentes sobre a história da filosofia a partir do impacto que esse conjunto de informações teve em minha vida de estudante e de profissional da área. Filosofia antiga. Como período histórico filosófico, é sem dúvida o que mais me marcou. Seu impacto em minha formação foi grande, mas não me refiro especialmente aos seus três maiores nomes, Sócrates, Platão e Aristóteles. Como disse, seguirei quase sempre uma ordem cronológica objetiva, e não uma ordem biográfica subjetiva. Por isso mesmo, inicio falando dos trágicos, ainda que tenha entrado em contato com eles tardiamente e, seguramente, depois de conhecer os demais autores gregos ou romanos. Do mito à tragédia e à filosofia. Falarei brevemente sobre o mito. Algumas palavras agora e outras quando me ocupar da herança hebraica no próximo capítulo. O mito é uma narrativa ficcional, de autoria desconhecida, que carrega forte significado simbólico para a humanidade. Dentro dessa narrativa estão a origem das coisas, o sentido e o funcionamento delas e do sofrimento, os modos de salvação, a vida social e política, a vida e a vida após a morte. Enfim, todos os conjuntos de questões essenciais se apresentam em um roteiro com personagens e não necessariamente conceitos. Na tragédia ática, mais conhecida como grega, essas narrativas passam por um primeiro tratamento criativo aberto à indagação humana histórica, escrito para homens reais e para mulheres reais de carne e osso assistirem, discutirem, chorarem e se identificarem. Na máxima de Aristóteles, século IV a.C., a tragédia visava gerar terror e piedade em quem a assistia, a fim de levar as pessoas à catarse, purificação, pela identificação com o sofrimento dos heróis e heroínas. Enfim, uma reflexão mediada pela crença religiosa no mito, relida pela pena de dramaturgos inseridos no tempo histórico real. A tragédia. Há algo de muito significativo em começar nosso percurso com a tragédia grega. Já escrevi algumas vezes que a tragédia é minha casa.
Quanto mais vivo, mais sinto que os trágicos tinham razão em muitas coisas, tanto no que há de desesperador, quanto no que há de grandioso em se lutar corajosamente uma batalha sempre perdida. A reverência é uma virtude máxima dos verdadeiros sábios. Quem não tem reverência por nada, nada sabe de coisa alguma. Antes de voltar ao conceito de tragédia, vale dizer algo sobre o contexto no qual ela surge, a democracia ateniense. É comum entre os especialistas a ideia de que essa democracia é, em parte, responsável pelo surgimento dessa literatura sofisticada que foi a tragédia ática, mesmo que nela apareçam indagações duras sobre a própria democracia e a lei dos homens surja como objeto de dúvida, algumas vezes de crítica e de ansiedade. Mas antes de olhar mais de perto, é importante ressaltar que a prática do debate das leis e modos de conduta, comum em discussões democráticas, provavelmente impactou o pensamento do homem culto da Atenas da época. Para você imaginar o que foi isso, basta pensar como a democracia hoje produz essa imensa profusão de ideias, palavras, ódios, propostas e projetos que vemos por toda parte. A primeira coisa que se aprende em filosofia é que o que importa são as perguntas e não necessariamente as respostas. Filosofar é aprender a fazer perguntas significativas que nos tornam mais inteligentes e mais interessantes, não necessariamente mais felizes. Mesmo que sejamos mera poeira que pensa no vazio do universo, ou talvez exatamente por isso. Voltemos assim à tragédia. A tragédia, portanto, quando retirada de sua dimensão mítico-religiosa imediata, se transforma numa indagação acerca do que fazer com o fato de que somos atravessados pela contingência, fortuna, sorte, azar. Daí, filósofos modernos e contemporâneos, que enunciam a contingência como fundo da realidade, serem identificados como trágicos. Só os minimamente maduros podem, em alguma medida, entender que nem sempre devemos conhecer tudo nem entender tudo, porque a verdade não só nos salva, mas também pode nos aniquilar. A pré-socrática. Eu dizia anteriormente que a filosofia nasce de um esforço para propor explicações sobre a origem das coisas que não sejam narrativas míticas. Esse esforço nunca é de todo bem-sucedido. As razões para esse fracasso são muitas, desde a experiência de uma espécie sapiens evoluída num ambiente de narrativas míticas que produziam e produzem sentido para seres pré-históricos perdidos que somos, num contemporâneo hostil, até o simples fato de que as explicações racionais nunca dão plenamente conta dos fatos. Por outro lado, as questões e os mistérios que enlaçam a vida e a morte, o mundo e o universo são tantas que sempre haverá mais perguntas em aberto do que respostas satisfatórias. A chamada filosofia pré-socrática, ou filosofia da natureza antiga, parecia buscar os princípios naturais das coisas do mundo ao redor. Esses princípios, ou arqué, ainda que hoje pareçam ingênuos, carregavam em si a marca do esforço da razão natural para entender de onde vinham as coisas. A água, o fogo, o ar, o movimento incessante das coisas, enfim, elementos perceptíveis pelos órgãos e presentes na natureza, serviam como suporte para as tentativas de explicação do mundo. A virada antropológica, sofistas e Sócrates. Por que os especialistas usam a expressão virada antropológica para os sofistas e Sócrates? Simples, porque, diferentemente dos pré-socráticos, Sócrates e sofistas, sendo os mais famosos Protágoras, século V a.C., e Górgias, século V e IV a.C., se perguntavam as coisas a partir do ponto de vista humano e não a partir das coisas naturais ao seu redor. Essa virada acabou por se constituir no fundamento de grande parte da filosofia, porque produziu, na sequência, a política, a ética, a filosofia da linguagem, a estética, a epistemologia, teoria do conhecimento e teoria da ciência, entre outras disciplinas filosóficas ou científicas. Os sofistas ficaram famosos por serem os arqui-inimigos de Platão e da metafísica, e por estabelecerem as bases do relativismo tal como consideramos hoje em dia. O homem é a medida de todas as coisas. Talvez uma das maiores frases que já se falou no mundo foi dita por Protágoras. Ela quer dizer que,
Se as vacas tivessem deuses, seus deuses teriam caras de vacas. Logo, como somos nós que temos deuses, eles têm a nossa cara. Outra decorrência dessa ideia é que valores e concepções acerca da realidade dependem dos homens que as têm, ou da cultura que produz esses valores e concepções. Já na Grécia, a postura sofista sofreu críticas importantes. Sócrates, pelo que sabemos por Platão, se opunha a esse postulado e buscou desesperadamente responder a essa ameaça sofista. O diálogo de Platão, Teeteto, nome de um jovem discípulo de Protágoras, é famoso por ser um exemplo de crítica aos sofistas. A resposta socrática é considerada o postulado fundacional da filosofia. Quanto mais sei que nada sei. Onde está a diferença para com a postura sofista? Os sofistas entendiam que não há verdade a ser encontrada na busca filosófica. Sócrates não encontra essa verdade, mas insiste na sua busca, e nesse processo descobre que a verdade possível a ser encontrada é que o avanço da busca deságua na constatação de que quanto mais busca, mais vê que não sabe nada. Platão e Aristóteles. Em Platão, se vê a força de um intelecto num movimento de esgotamento das perguntas filosóficas possíveis. Por isso, Whitehead, filósofo inglês do século X, afirmara que a filosofia é uma nota de rodapé na obra de Platão. Se filosofia é aprender a perguntar de forma consistente, Platão é o mestre primeiro e absoluto nessa arte. Já a ética aristotélica me encantou. A ética das virtudes me parece a escola mais profunda e menos idealizada de todas as outras escolas que veremos ao longo de nosso percurso. Quando digo menos idealizada, me refiro ao fato de que, quase sempre, idealizamos o que o homem é capaz de fazer em prol do bem. Na verdade, suspeito que essa tentativa serve à nossa vaidade de nos vermos como alguém que é do bem. O encontro entre Jerusalém e Atenas. Antiguidade tardia é o termo que usamos para descrever os primeiros séculos da era cristã, momento em que surge a patrística. Este termo compreende um conjunto de filósofos e temas que fundaram a chamada filosofia cristã e, portanto, criaram o cristianismo como uma doutrina filosófica consistente. O cristianismo surgirá como uma humilde heresia entre os judeus, um povo periférico dentro do Império Romano. Não pretendo aqui responder à complexa questão de como essa heresia judaica periférica tomou o Império Romano para si. Mas, de cara, podemos dizer que não foi aquela heresia judaica periférica que tomou o Império Romano, mas aquilo em que ela se transformou à medida que adentrou a elite cultural, econômica e política do Império que falava grego e latim. Não é à toa que falamos em patrística grega e latina. De heresia judaica periférica, ela se transformou em cultura clássica, filosofia e poder político. O que nos interessa aqui são alguns temas e conceitos que darão consistência a esse processo até chegarmos a Santo Agostinho, o maior representante da patrística como um todo, não só da latina. Autonomia versus heteronomia. Esse bificcionais de autor desconhecido é essencial para entendermos o que significa o encontro entre Jerusalém e Atenas. Um confronto entre o conhecimento centrado na ideia da razão natural, autonomia moral, conflito com narrativas míticas, características da filosofia grega e um conhecimento centrado na ideia de revelação sagrada das verdades, fé e dependência de Deus para com a vida moral, características do hebraísmo antigo de toda a região. Para o hebreu antigo, o centro da vida é a relação com Deus e sua vontade e lei. Para o filósofo grego, o centro da vida é a busca da arqué, princípio, e logos, ordem das coisas. O encontro desses dois modos distintos de ser, não que haja reflexão e crença em ambos os lados, foi conflitivo e produtivo, uma espécie de conflito feliz. A filosofia grega segue na direção de compreender a causa e o ser das coisas, e assim funda a antologia pelas mãos de Aristóteles. O mundo hebraico refletirá sobre a ação humana em relação à vontade divina. Logo, o hebraísmo tem uma vocação ética essencial.
Enquanto os gregos se perguntaram como fazer para entender o universo e quais os limites do conhecimento humano, se houver, os hebreus vão se perguntar como agir dentro dos parâmetros do bem, isso é, a vontade divina e sua lei, e quais os limites da natureza humana para realizar esse bem. O mito da queda. Mitos são histórias de ficção de autor desconhecido que carregam em si forte teor de significado para aquelas culturas e pessoas que neles creem. Na narrativa bíblica e na posterior leitura via patrística, principalmente via Santo Agostinho, que não são idênticas, tendo o cristianismo feito uma leitura muito mais dramática do que o original judaico, mas é essa dramaticidade que impactará a filosofia posterior, o casal Adão e Eva rompe com Deus. Afora o fato óbvio de que Eva deve ter sido linda e gostosa, caso contrário Adão não teria preterido Deus como o fez, o mito da queda oferece uma matriz para pensarmos os sofrimentos da humanidade. Aliás, muito comum em mitologias religiosas mundo afora. Essa matriz diz que os dois humanos preferiram a autonomia à heteronomia, isso é, resolveram cuidar da vida deles, mesmo que isso tenha implicado em sofrimento. Os contemporâneos do século XIX. O mundo contemporâneo não nasceu com o século XX. Nasceu a partir de transformações que se instalaram ao longo do século XIX, não só no plano material, mas também no mundo das ideias. Entre muitos, alguns autores, filósofos ou não, determinaram o mundo contemporâneo em que vivemos, assim como o que nesse mundo foi essencial na minha formação. Vejamos alguns deles. Darwin era o que na época se chamava de naturalista, alguém voltado ao estudo da natureza e não da metafísica ou teologia. Em 1859, publica o seu A Origem das Espécies e, em 1871, A Descendência do Homem, livro no qual aplica sua tese da seleção natural. A teoria darwinista até hoje causa grande impacto em pessoas religiosas, e o crescimento do chamado criacionismo é um exemplo dessa estranha batalha entre um corpo de conhecimento que tem evidências a seu favor e um outro que mistura uma bela poesia acerca da ordem do cosmos com uma pitada do primeiro motor de Aristóteles e o Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nietzsche, eis um filósofo trágico por excelência. Afora sua dimensão um tanto teen de propor um super-homem que jamais existirá, Friedrich Nietzsche acerta em cheio, ao meu ver, quando descreve o ressentimento como o centro da personalidade medíocre do rebanho. O vínculo entre o ressentimento como afeto universal e as formas de religião moral e metafísica prenuncia uma sociedade de ressentidos que as mídias sociais trouxeram à tona. Freud e o sexo, todo mundo pensa. Algumas ideias de Sigmund Freud me formaram. A afirmação de que a vida sexual não é passível de uma política pública de saúde sexual, pois o sexo é o lugar onde todos falhamos em sermos civilizados e felizes. A pulsão de morte como um instinto autodestrutivo com o qual devemos tomar cuidado. Ninguém deve ser bom demais, senão fica mais perigoso do que a maioria. Por último, e não menos importante, a percepção de que a civilização cobra um alto preço, o mal-estar. Camus também se bateu com o desespero. Herdeiro tanto da tradição jansenista, sem a graça e sem Deus, como ele mesmo dizia, quanto da trágica, Camus se pergunta no seu famoso O Mito de Sísifo por que não nos suicidamos, já que a vida é um absurdo. Daí ele concluir ainda na abertura desse ensaio que só o suicídio é uma indagação de fato filosófica, o resto é uma questão meramente de engenharia. Absurdo para Camus é o modo de descrever a tragédia de uma espécie que se sabe mortal e sozinha no universo. Nossa ânsia pelo sentido das coisas se despedaça na indiferença do mundo por nós. O mundo é um amontoado de pedras, por isso, qualquer sentido deve ser arrancado dessas pedras. Conclusão. O niilismo é o nome do sintoma de uma espécie que traz o nada no fundo da alma. Nunca podemos fugir disso. Trata-se de uma espécie de mal-estar de um ser que tenta a todo custo escapar de seu passado ancestral. Mas, ao mesmo tempo, nossa condição de herdeiros do nada nos dá a possibilidade de reconhecer que nos tornamos um tipo de criadores da nossa própria vida.
E a intensidade? Disse na introdução que sempre fui uma pessoa intensa. A agenda intensa como solução para um mundo moderno pautado pela miséria da organização estratégica da vida. O erro do projeto de uma vida intensa é que a intensidade só é intensidade quando nos ameaça de alguma forma. Não há intensidade no parque temático em que o mundo se transformou, mesmo que ele tenha decidido ter a intensidade Nutella como um dos paradigmas de seu divertimento. Só quem experimenta a intensidade como vício sabe da ilusão que é tê-la como salvação. Vícios são excelentes conselheiros para quem acha que encontrou a solução para a vida. A delícia do vício é seu próprio palanque. Diante do niilismo, só mesmo a esperança, vivida no silêncio do deserto, no mais puro nada de fundamento da mesma esperança, pode significar alguma coisa. Nesse âmbito, o filósofo Cioran disse no século XX, parece-me, tudo o que se pode dizer para esse fracasso da agenda intensa para um mundo atolado na busca do sucesso. Tornar-se virtuoso pelo cansaço, pela falta de curiosidade. Essa ética não é algo a que se chega por um processo sistemático de busca da sabedoria e do bem, mas pelo contrário, pelo esgotamento da paixão pela vida. E este livro é dedicado aos que estão cansados. Insta Insights. Nosso pensamento é livre e deve ser sempre formado livre de antigos conceitos ou de preconceitos. A necessidade de muitas atividades ou de uma vida muito intensa gera frustrações, pois jamais conseguiremos fazer ou conquistar tudo o que desejamos. A filosofia te ensina a enxergar de diversas formas diferentes o mesmo acontecimento. Deus e filosofia estão mais próximos do que imaginamos. Neste livro você aprendeu que a filosofia está em tudo e não é uma questão distante do nosso dia a dia. A filosofia não se restringe aos intelectuais ou aos autores clássicos como Sócrates e Platão. Existe uma filosofia contemporânea que se encontra na obra dos autores mais populares e próximos do nosso cotidiano. Gostou e quer aprender mais? O Instalivros recomenda a leitura de Aonde Quer Que Eu Vá, Jon Kabat-Zinn.